Dando início agora à nossa aula de número 13. Nessa aula eu vou falar especificamente do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então acompanhe comigo a leitura nos slides e faça as suas anotações complementares. Diz o artigo 54 que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Perceba que essa palavra Estado, ela está escrita com E maiúsculo e no singular. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estamos falando da República Federativa do Brasil. Estamos falando do Estado-nação. Não estamos falando de um Estado membro da Federação, ok? Então é dever da República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil que é formada pela união indissolúvel dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, é dever dessa República assegurar à criança e ao adolescente. Inciso 1º do ECA, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2º, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Lamentavelmente, o inciso 1º e o inciso 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 54 do Estatuto, estão revogados. Não estão revogados expressamente, por isso ainda continuam na redação oficial do Estatuto, mas estão revogados tacitamente. Por quê? Porque outras normas, a exemplo da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é equivalente jurídica, hierarquicamente falando, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e temos ainda a Constituição, que é hierarquicamente superior ao Estatuto e à LDB, ampliaram esta obrigatoriedade e já materializaram esta extensão progressiva da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino médio. Então, vamos ver o que diz a Constituição e o que diz a LDB a respeito desta obrigatoriedade de estudos. A Constituição Federal, no seu artigo 208, inciso 1º, diz que é dever do Estado com a educação. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º do 208, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. E na LDB, Lei 9394/96, em seu artigo 4º, inciso 1º, o dever do Estado é para com a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, a forma que não nos interessa aqui. Então você percebe que a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente está muito defasada em relação à Constituição e mais ainda em relação à LDB. Porque o Estatuto coloca como etapa obrigatória apenas o ensino fundamental, quando a Constituição e a LDB colocam como nível obrigatório a educação básica. A educação básica, salvo a creche. Porque perceba, ele delimita de 4 a 17 anos. Então, qual é o nível escolar obrigatório? A educação básica, salvo creche, porque creche vai de 0 a 3 anos. Só a título de relembrá-lo, o artigo 21 da LDB informa que a educação divide-se em 2 níveis, educação superior e educação básica. E a educação básica dividir-se-á em 3 etapas. A educação infantil, que é composta de creche e pré-escola, creche de 0 a 3, pré-escola 4 e 5. O ensino fundamental e o ensino médio. Qual é o nível que é obrigatório? É a educação básica, salvo a creche. Por quê? Porque é a educação básica dos 4 aos 17 anos, então não abarcou a creche. Por isso a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente está defasada no inciso 1º e 2º do artigo 54. Por quê? Porque ela coloca como obrigatório apenas o segmento do ensino fundamental. Veja aí novamente na sua tela. Artigo 54, inciso 1º, apenas o fundamental é obrigatório, quando na verdade não é mais apenas o fundamental, e sim a educação básica dos 4 aos 17 anos. E coloca aí
a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio no inciso 2 do artigo 54, quando na verdade o ensino médio já tornou-se obrigatório. Por quê? Porque ao falarmos educação básica, estamos abarcando aí o ensino médio até os 17 anos de idade. Então ele também é obrigatório. Então essa extensão, essa progressiva extensão já se materializou, pelo menos no aspecto jurídico, já se materializou. E por ocasião da gravação desse vídeo, ano de 2016, ela já está efetivada. Por isso, em tese, se o seu examinador fizer perguntas sobre o artigo 54, inciso 1º e 2º, e considerar essas redações como verdadeiras, a questão é passível de recurso e consequente anulação, porque o inciso 1º e 2º estão revogados tacitamente pela Constituição e entram em conflito direto com a LDB, que é uma norma que versa sobre o tema e que está mais atualizada. Dando continuidade ainda ao artigo 54, vamos ao estudo do inciso 3º, que também merece complementação quando comparado com a LDB. O inciso 3º do artigo 54 do ECA informa que é dever do Estado prestar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Sofreu uma ampliação esse dever do Estado quando a gente nos remete à LDB, mais especificamente ao artigo 4º da LDB, inciso 3º. Então aqui no slide eu não estou mencionando o artigo, mas é o artigo 4º, inciso 3º da LDB, que foi alterado no ano de 2013, ampliando essa obrigatoriedade do Estado. Diz o artigo 4º, inciso 3º da LDB, que é dever do Estado prestar o atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Atendimento esse que é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então veja que o atendimento não está mais limitado somente ao aluno deficiente, mas foi estendido para quem tem transtorno global do desenvolvimento e para quem tem altas habilidades ou superdotação. E ele é aplicado não só na educação básica, esse atendimento especializado tem que ser proporcionado pelo Estado e gratuitamente, não só na educação básica, como também na educação superior. Afinal, está escrito aí, logo depois da marcação em amarelo e sublinhada, transversal. Transversal aqui é, Murabi, a todos os níveis. E quando a gente fala de nível, nos remetemos ao artigo 21 da LDB, que informa que a educação se divide em 2 níveis: educação básica e educação superior. Então, o Estado é obrigado a prestar essa assistência e gratuitamente, fomentar essa assistência gratuitamente ao aluno deficiente, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, não só na educação básica, mas também na educação superior, já que é transversal a todos os níveis, transversal a todas as etapas e em todas as modalidades, com preferência, óbvio, na atuação na rede regular de ensino. Dando continuidade, vamos para o artigo 54, inciso 4º, que fala que é dever do Estado prestar atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos. Esse inciso 4º do artigo 54 também está revogado tacitamente pela Constituição e pela LDB. A Constituição, em seu artigo 208, inciso 4º, como você pode ver aí no nosso slide, fala que a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. O Estado vai prestar apoio na educação infantil até 5 anos de idade na creche e pré-escola. Isto é, a educação infantil termina aos 5 e não aos 6 anos de idade, via de regra. E a LDB também fala sobre isso e se coaduna com o que está prescrito, na Constituição. Estamos falando do artigo 4º, inciso 2º, do dever do Estado para com a educação infantil, que será prestada gratuitamente às crianças até 5 anos de idade, em regra. Muito bem, então o inciso 4º
do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, se perguntado em prova e vier afirmando 0 a 6 anos de idade, para atendimento em creche e pré-escola, isto é, na educação infantil, ele está errado. A questão é passível de anulação se ele manter 0 a 6 anos. Por quê? Porque não são mais 0 a 6 anos, e sim 0 a 5 anos. A redação do inciso 4º do artigo 54 está revogada tacitamente pela Constituição Federal, artigo 208, inciso 4º, e não se coaduna com a LDB, artigo 4º, inciso 2. Continuando no artigo 54 da LDB, inciso 5º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, o Estado tem o dever de fomentar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, aos níveis mais elevados da pesquisa e aos níveis mais elevados da criação artística. Isso é, o Estado tem o dever de fomentar a educação superior, a faculdade, a universidade, porque são nestas instituições que temos acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Então, o Estado tem que fomentar o acesso aos níveis mais elevados, isso é, a universidade e a faculdade, para todos! Não, não é para todos. Mas sim só para aqueles que têm capacidade. Quando falamos capacidade, principalmente nos remetemos à capacidade cognitiva. Não obstante, a capacidade financeira acaba contando também, embora o Estado possua hoje uma série de mecanismos que proporcionam ajuda e bolsas a estudantes na educação superior. Mas o fato é que a universidade e a faculdade são instituições de ensino que não são abertas para todos. São abertas para quem tem capacidade. Por isso é dever do Estado proporcionar o acesso aos níveis mais elevados da pesquisa e da criação artística para todos? Não, não está para todos. É segundo a capacidade de cada um. Então quer dizer que é só para quem tem capacidade. Continuando, artigo 54, inciso 6º, já na sua tela, oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador, perfeito, tá certinho. Cuidado na prova para ele não falar em ensino noturno regular, adequado às condições da criança e adolescente trabalhador. Por quê? Porque criança não trabalha, não pode. Inciso 7º, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares. Programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O conteúdo do inciso 7º do artigo 54 do Estatuto da Criança sofreu também alteração, sofreu também ampliação, quando comparado com a Constituição Federal, artigo 208, inciso 7º, e LDB, artigo 4º, inciso 8º, que versam que o Estado tem o dever de prestar atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Veja que eu destaquei em amarelo e grifei. Em todas as etapas da educação básica, não apenas no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, o que outrora era limitado apenas ao ensino fundamental, hoje foi ampliado para toda a educação básica. Então, esse inciso 7º, se considerar estritamente a redação que está aqui no ECA, se perguntado em prova, é um inciso também passivo de um recurso em prova de concurso. Muito bem, estamos nos parágrafos do artigo 54. O parágrafo 1º informa: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, isto é, um direito que você pode exigir o cumprimento através da intervenção, por exemplo, do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou da Justiça da Infância e da Juventude. Então é um direito que você pode exigir o cumprimento. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente.
Então a autoridade competente tem que fazer recenseamentos anualmente. Vamos falar do recenseamento no próximo parágrafo, para que no ano subsequente ela possa atender às demandas pelas matrículas em cada etapa da educação. Se o recenseamento é mal feito, ou até bem feito, mas no ano seguinte o número de matrículas disponibilizadas na rede pública não atender à demanda, a autoridade administrativa competente, isso é o secretário de Educação, poderá vir a responder por crime de responsabilidade. Muito bem, vamos falar desse levantamento estatístico. Parágrafo 3º do 54. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então veja, o poder público recensia os educandos, levando em conta que esse recenseamento não se restringe mais a um recenseamento apenas no ensino fundamental, de acordo com a redação do artigo 5º da LDB, esse recenseamento foi ampliado para todo o segmento que hoje é obrigatório, isto é, a educação básica, dos 4 aos 17. Então o recenseamento não é mais restrito só ao fundamental. E aí, a partir do momento que ele faz o recenseamento em um ano, ele sabe no ano seguinte a quantidade, o quantitativo de vagas que ele vai oferecer para cada etapa. Fazer-lhes a chamada. Compete ao poder público fazer a chamada. Dentro da sua esfera de atuação, ele vai chamar os alunos que foram recenseados para fazer a matrícula. Isto é, aquela chamada que você vê na televisão, em diário oficial, em jornal de grande circulação para fazer a matrícula. Então, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou, olha o conectivo alternativo, ou responsável pela frequência à escola. Cuidado para o seu examinador não trocar por um E. Basta que ele troque este ou por E, que o termo alternativo se transforma em aditivo e a questão fica errada para fins de prova. Bem, terminamos aqui nossa 13ª aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na próxima aula, aula de número 14, vamos iniciar com o estudo do artigo 55. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Também foi acrescido o artigo 53A. O artigo 53A é bem simples. Diz que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas, eu destaquei clubes e agremiações recreativas porque isso é um tanto insólito. Então, é dever da instituição de ensino, da escola e dos clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização e prevenção ao enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Daí a peculiaridade. Por que não se colocou ao uso e dependência de todas as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas? Quando a gente, por exemplo, pensa em um clube ou uma agremiação, geralmente em clubes que são frequentados por adultos e crianças, clubes que têm áreas de lazer, piscina e por aí vai, é vendida a bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, por exemplo, e o cigarro são drogas lícitas. Nesses clubes e agremiações que são vendidos, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, contra essas drogas lícitas, não será feito nenhum trabalho de conscientização e prevenção. Só será feito o trabalho de prevenção e conscientização nos clubes e agremiações das drogas ilícitas. Maconha, cocaína, crack, heroína e por aí vai. Não há nenhuma previsão com relação à prevenção e enfrentamento do uso de drogas lícitas como o álcool e o cigarro, o tabaco e por aí vai. Isso aí é um grande deslize, uma grande falta do artigo 53A, porque deveria haver um programa de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de todo tipo de droga. Mas, infelizmente, o 53A se restringiu a falar das drogas ilícitas.